Boa tarde a todos. Agradeço de antemão ao Padre Hamilton, também ao Padre Augusto, por nos colocar dentro desse mistério espiritual, deste caminho pedagógico, cujo qual São Paulo nos coloca de modo tão bonito, sobretudo na meditação das suas cartas. E este ano, no mês da Bíblia, mês de setembro, a Igreja no Brasil nos colocou justamente para meditar a carta de São Paulo aos Gálatas, com o tema "É para a liberdade que Cristo nos libertou", tá certo? Então, antes de iniciarmos a leitura propriamente dita, eu preparei aqui para vocês uma xerox. Eu pensava que teriam poucas pessoas, aí eu só tirei 20 cópias, mas depois vocês podem repassar e xerocarem, tá certo? Então, por favor. Pronto, aí depois vocês tiram cópias e podem em casa fazer justamente a leitura mais aprofundada. Deixa eu ver aqui como é que a gente pode fazer. É uma folha por banca. Aí quem tiver mais próximo, vocês podem ficarem revezando, porque como são vários parágrafos, aí vocês podem ficar revezando um pouco para termos uma noção geral, tá certo? Então, eu vou pedir para vocês que vocês abram, por favor, a Bíblia, justamente na carta aos Gálatas, tá certo? Boa tarde a todos, Eu esqueci de falar boa tarde, Falta de educação, Eu acho que é o nervosismo, Porque o padre anunciou, minha ordenação, eu fiquei sabendo ontem, Vai ser dia 17 de novembro, tá certo? Lá em Novo Lino, e todos estão mais do que convidados, Estão intimados. A paróquia tem que ir em peso, Eu já fiz a propaganda lá, viu? Que a paróquia ia em peso, Então, tem que ir todo mundo. A data de 17 de novembro, daqui a 2 meses, tá certo? Então, a paróquia de São Sebastião estará lá, eu sei que estará em peso. Será uma alegria muito grande para mim, vocês poderem estar lá. Pronto? Então, quando nós nos propomos a estudar uma epístola, sobretudo a epístola paulina, nós temos que, como o Padre Augusto colocou, entender um pouco do próprio São Paulo, do próprio Paulo. Quem era Paulo? Qual a função de Paulo dentro do cristianismo? Qual a importância dele para justamente a propagação da fé cristã no início do cristianismo? Lá, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, nós vamos ter todo aquele cenário de conversão de São Paulo. Paulo era um judeu, um judeu convicto, um judeu muito instruído na lei mosaica, um judeu que era, podemos dizer assim, era um amador da lei, assim, de um modo tão grandioso que era capaz de dar a vida por aquela lei, a tal ponto de ele perseguir os cristãos, Ele perseguia os cristãos. A igreja primitiva, depois da ressurreição de Jesus, a igreja iniciante, começou a se proliferar ali na região, partindo da Galileia, depois pela Judéia, Samaria. Então, a igreja começou a crescer. E Paulo, por ser um judeu preocupado pela manutenção da lei judaica, da lei mosaica, a lei de Moisés, a Torá, Paulo viu aquela nova seita cristã como que uma ameaça à pureza, à ortodoxia da fé judaica. Então, para Paulo, o cristianismo era um mal que deveria ser extirpado, uma seita. E por isso, ele pede a Gamaliel, se não me engano, pede às autoridades, melhor dizendo, judaicas, carta de recomendação para ir buscar os cristãos e prendê-los. E nesse percurso de busca dos cristãos para prendê-lo, ele já tinha testemunhado a morte do diácono Estevão,
né? Onde aqueles que apedrejaram o diácono Estevão, que estava ali falando sobre Jesus, testemunhando a fé em Jesus Cristo, aqueles que mataram o diácono Estevão a pedradas, colocaram seus mantos diante do jovem Saulo, né? Então Saulo foi testemunha justamente do martírio, do primeiro mártir da fé cristã, que foi Santo Estevão. Então Paulo estava convicto perfeitamente que a seita cristã, que o cristianismo era uma mentira e que deveria ser extirpado, que Jesus era, podemos dizer assim, uma ilusão da cabeça daqueles que estavam ali pregando esta figura, que morreu, que foi crucificado pelo Império Romano, pelas autoridades judaicas, e que os seguidores estavam dizendo que tinham ressuscitado. Então veja que para Paulo aquilo era muito teórico, muito distante da realidade da lei, da prática da lei, era muito distante daquilo que de fato é ser um bom judeu, um bom seguidor e servidor do Deus de Israel. Estava totalmente enganado Paulo. E justamente neste percurso que ele, em Damasco, ele tem este encontro, como o Padre Augusto falou, né, pessoal com Jesus. A queda do cavalo é para mostrar que Paulo teve uma mudança radical. Tudo aquilo que Paulo tinha já formadozinho na cabeça dele, como certo, como verdadeiro, como imutável, no tocante à lei, no tocante à fé, no tocante à tradição do povo de Israel, caiu por terra. Por isso que foi como que uma queda do cavalo, ou seja, ele caiu, ele espatifou-se no chão. Tudo aquilo que ele tinha idealizado, sonhado, planejado, e tudo aquilo pelo qual ele dava a vida, que era a lei, agora se tornou algo duvidoso. E o critério para que Paulo tivesse essa mudança? Qual foi o critério? Foi dele mesmo? Não. O critério foi o próprio Cristo. Nosso Senhor se revelou a ele. Nosso Senhor se apresentou a ele. Por favor, abram aí Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler rapidamente para termos uma noção do que fez Paulo mudar totalmente a sua mentalidade, a sua convicção, a sua fé ortodoxa no judaísmo, na Torá. Então, Paulo passa por esse processo de conversão profunda do seu próprio ser. Amém? Capítulo 9. Amém ou aleluia? Misericórdia. Eu vou ler para vocês rapidamente, tá certo? Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Por que o caminho? Porque no começo os seguidores de Jesus, os cristãos, não eram chamados de cristãos, eram chamados de os seguidores do caminho, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem seguia Jesus, quem era discípulo, recebia o título, a titulação de os seguidores do caminho, tá certo? Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Esta luz que vem do céu é a revelação a Paulo do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que vinha até Paulo para lhe mostrar a verdade de Deus, para mostrar a ilusão que Paulo estava vivendo e pela qual ele estava dando a sua vida. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que Saulo estava perseguindo a quem? Aos cristãos. Isso significa que Jesus se identifica com os cristãos, com a igreja, tá certo? Então, quando se persegue aos cristãos, quando se persegue a igreja, se persegue ao próprio Cristo, né? E é a partir desse ponto aqui que depois, mais à frente, São Paulo, na carta aos Colossenses, vai fazer aquela analogia muito bonita e dizer que Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros, nós somos o corpo, né, de Cristo. Por quê? Porque ele entendeu que perseguindo a cabeça, perseguindo Cristo, perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo Cristo. Ele viu que entre Cristo e os cristãos não há uma divisão, é um só. Cristo está unido aos seus discípulos, Cristo está unido aos cristãos. Por isso, Jesus diz aqui, por que me persegues? Perseguir aquele que segue a Jesus é perseguir ao próprio Cristo, tá certo? Então, esta voz, né, e quando
essa voz indaga: por que me persegues? Aí Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? De imediato, Saulo já percebe que aquela revelação não é meramente algo humano, é algo sobrenatural. Por isso, no grego, ele fala Kyrios. Quem és tu, Senhor? Ou seja, essa luz só pode ser uma coisa maior do que o meu entendimento, maior do que eu. Só pode ser Deus, Senhor. E a voz respondeu, né? Eu sou Jesus. Veja aqui a revelação pessoal e particular que Jesus faz a Paulo. E é a partir desta revelação particular que Jesus faz a Paulo que Jesus o constitui como apóstolo. Nós nos lembramos que são 12 os apóstolos, né, de Jesus, o colégio apostólico, né? Quando Judas traiu Jesus e se matou, teve uma eleição e outro entrou no colégio apostólico. Mas Paulo também é escolhido por Jesus a dedo para ser apóstolo, mas apóstolo dos gentios, dos pagãos. Paulo foi separado para este envio, né? Apóstolo é aquele que é enviado, para este envio. Ele foi enviado para anunciar o evangelho para além da Palestina. Então, é o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, o apóstolo que vai além mar para anunciar esta experiência de Cristo que ele experimentara no caminho de Damasco, aquela conversão de Cristo a Cristo. Então, Jesus diz: a quem tu estás perseguindo, agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Vejam que depois desse encontro pessoal com Jesus, Jesus instrui Saulo ao que deve fazer. E o que é que Saulo deve fazer? Ele fica cego, né? Procura Ananias e ali passa 3 dias com aquela cegueira. Interessante, né? Paulo só encontrou o Deus verdadeiro quando esteve cego. Quando estava vendo, quando tudo lhe era permitido ver, ele não via de verdade. Mas quando ele caiu na cegueira, ele viu Deus. Na escuridão, ele viu Deus. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como é profundo isso para a nossa vida de fé, né? Muitas vezes nós queremos ver Deus de modo palpável, de modo reluzente, de modo muito simples que não nos dê trabalho, nas facilidades da nossa vida. Mas Deus, muitas vezes, se deixa ver, se deixa encontrar na nossa escuridão, como aconteceu com Paulo. Tudo aquilo que Paulo tinha de conhecimento, de entendimento de Deus, caiu por terra. Ele viu que não via nada. Ele só viu Deus de verdade quando ele estava cego dos olhos. E cego dos olhos, certamente, dentro dele havia uma crise tremenda. Por quê? Porque neste período de 3 dias, psicologicamente falando, você ficar 3 dias cego sem ver nada, você se volta para o seu interior. E o interior de Saulo, de Paulo, era só confusão. Era só incertezas, porque tudo aquilo que ele tinha construído, tudo aquilo que ele estudou enquanto discípulo de Gamaliel, tudo aquilo que o judaísmo explicou para ele, tudo aquilo que ele tinha como conceito de verdade do Deus de Israel, agora estava em crise. Como entender o Deus Altíssimo, tão distante, o Yahvé, o Deus dos nossos pais, ter se revelado a nós em Jesus Cristo? Como Jesus pode ser Deus? E isto foi um motivo de crise para Paulo. E durante essas 3 noites de trevas, no seu interior, quando Paulo acordou, estava totalmente rendido a Jesus. Depois da escuridão, depois da falta de luz no seu interior, a luz verdadeira resplandeceu para Paulo. Cristo é o Senhor. Jesus é a vida verdadeira. Jesus é a luz que ilumina não só as trevas do nosso coração, das nossas obscuridades, mas Ele é a luz que ilumina todo mundo. E a partir deste encanto que Saulo teve por Jesus, a partir desse mudar totalmente a sua vida, foi uma conversão, ou seja, ele deixou tudo aquilo que ele tinha como conceito, como importante, como constância, como verdade, ele deixou de lado para agora ouvir só aquilo que vem da palavra eterna do Pai, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, por que eu apresentei essa leitura? Porque essa leitura é o epicentro da vida de São Paulo, é o ponto inicial da sua ação missionária. Tá certo? Ele começou a sua missão a partir desse encontro pessoal com Jesus. Se ele não tivesse tido esse encontro pessoal com Jesus, este amor abrasador, esta conversão, esta mudança de mentalidade, esta metanoia dentro de si, ele não teria se ardido tanto no ardor missionário em levar Jesus para as outras pessoas, para as nações. Então, foi justamente este momento que mudou
a vida de São Paulo. A tal ponto de até o nome dele mudar, né? De Saulo para Paulo. Então, ou seja, na Bíblia, quando se muda o nome de um personagem bíblico, é para falar justamente da sua conversão, da sua mudança de vida. Ou seja, como se Paulo tivesse renascido. Agora não é mais Saulo, aquele Saulo perseguidor, aquele Saulo do passado, aquele Saulo que dava vida pela lei, mas agora é o Paulo, aquele que dá a vida por Cristo, aquele que é aberto à novidade que vem em Cristo Jesus, nosso Senhor. A partir desse encontro, Paulo começa a planejar, através do Espírito Santo de Deus, que ali havia transformado todo o seu itinerário missionário, junto com a igreja. Ele agora, de perseguidor, se faz membro ativo da igreja, e um dos mais destacados, tá certo? E ele começa a pregar, dar testemunhos, primeiro ali, entre os seus, né, em Jerusalém, ali na região onde ele estava situado. Ele começou a pregar nas sinagogas, utilizando-se de sua retórica, porque era um homem muito sábio, utilizando-se do seu conhecimento da lei para apresentar Jesus como a realização da lei. Ou seja, a lei foi uma pedagoga, ela nos trouxe até aqui, mas até esse ponto veio Jesus, a revelação do amor do Pai. E aqui a lei já não mais nos serve, é Cristo. Cristo é a lei do amor. Cristo agora deve ser a nossa lei. Cristo deve nortear a nossa vida. E partindo daí, Saulo começa a ter essa visão missionária de chegar, levar o evangelho às outras nações, tá certo? E Paulo, melhor dizendo, agora já Paulo, ele faz 4 grandes viagens missionárias. A gente pode achar, vixe, como é pouco, mas para nós, na nossa época moderna, que temos carro, moto, bicicleta, né, Leandro? Avião, tudo que é meio de locomoção, para nós é muito pouco, mas na época era grande coisa, até porque para viajar, você tinha que, só viajava antigamente, né, quem tinha muitas condições financeiras, né? Porque era dispendioso. As viagens, por exemplo, a cavalo, tinha que ter uma, como é que chama, meu Deus? Você nunca viajava sozinho, tinha que ter uma locomotiva, não. Era um conjunto de pessoas que tinham que andar com você ali, né? Comitiva, isso, obrigado. Tem que ter uma comitiva. Então, isso era dispendioso, porque os cavalos se cansavam, tem a questão da alimentação, você tem que levar. Então, veja que era isso por terra, né? Era muito dispendioso e custava muito. Se você fosse viajar por mar, a navio, tinha que pagar também. E era dispendioso, porque as viagens demoravam dias pelo mar. Então, veja que as pessoas dificilmente viajavam. Então, era muito dispendioso. Então, para a época, as viagens de São Paulo foi um marco, né? Ele viajou, foram 4 viagens missionárias, e a última viagem missionária de Paulo foi justamente para Itália, para Roma, onde ele acabou sendo martirizado, tá certo? Mas, por que eu estou falando dessas viagens? Porque é aí onde nós vamos adentrar justamente na carta aos Gálatas, tá certo? Era para eu ter tirado uma cópia para mostrar a vocês o mapa da época, como é que funcionava, para vocês verem como Paulo viajou. Eu vou tentar mostrar a vocês, tá certo? Não sei se atrás vai dar para ver. Aqui é o mundo, né? O mapa lá no período do Novo Testamento, tá certo? Então, quem pode me ajudar aqui, por favor? Segurar aqui o microfone. Então vejam, nesta região aqui, ó, dá para ver? Está distante demais, né? Aqui fica a Palestina, tá certo? A Palestina, aí vai ter aqui Jerusalém, vai ter a Galileia, a Jerusalém que está na Judéia, né? Vai ter a Galileia, vai ter a Samaria, toda essa região. Paulo, partindo para cá, Damasco, foi onde ele teve esse encontro pessoal com Jesus. Depois, Paulo, nas suas viagens missionárias, né, ele vai com Bernabé para Antioquia, né, que é lá onde os cristãos vão receber o primeiro nome de cristãos, né, pela primeira vez. Então veja que ele vai fazendo esse percurso. Daqui, a Galáxia, que é a comunidade dos Gálatas, para onde ele escreve, vai estar justamente aqui, ó, nessa distância. Aqui é a cidade dele, Tarso, mas ele vem para cá depois. Depois ele vem para Éfeso. De Éfeso, ele faz todo esse percurso até chegar aqui em Roma. Vejam, isso amar.
a distância, né? Então levava anos, e em algumas localidades, regiões que ele ficava, por exemplo, como em Éfeso. Diz que ele ficou mais ou menos 2 anos em Éfeso. Então era o seguinte. Está melhor, né? Quem tem a Bíblia da CNBB, fica melhor de ver. Atrás tem um mapa. Tá certo? Porque lá atrás realmente fica difícil de ver, né? Eu de perto não estou vendo, imagine quem está lá atrás. Então vejam, Paulo, o padre Augusto explicou de modo muito bonito, depois que Paulo recebeu esse encargo, né, de ser missionário, de ir às nações, levar o evangelho, pregar o evangelho, o que é que ele fazia? Ele ia até as comunidades, né, as cidades, como por exemplo Corinto, como por exemplo Roma, como por exemplo Éfeso. Ele ia naquelas grandes regiões, geralmente ele ia mais nas regiões enormes, nas metrópoles, tá certo? Como Corinto, por exemplo, porque eram pontos estratégicos, onde tinha portos, né? Onde ele poderia ali, sobretudo em Corinto, por exemplo, tinha um grande fluxo de navios, né? Então tinha comércio, tinha muita gente, e geralmente as pessoas de outras regiões vinham para fazer comércio ali, então era um ponto estratégico dele atingir mais pessoas na questão da evangelização, né? Atingir outras pessoas de outras nacionalidades. Então ele sempre procurou pontos mais estratégicos, de cidades mais estruturadas, economicamente falando, maiores, né? E nesses pontos estratégicos, o que Paulo fazia? Ele ali evangelizava, pregava Jesus, né? Nós chamamos de agora eu esqueci o nomezinho. O primeiro anúncio, né, ele fazia aquele primeiro anúncio e convertia alguns que estavam ali, e nesse momento de conversão, os neoconvertidos eram batizados, e a partir dali, Paulo fundava uma comunidade de batizados, de seguidores de Jesus, e aquela comunidade naquela cidade ficava responsável para converter mais pessoas, tá certo? E a partir daí, aí surgem os ministérios, a partir dessa fundação vai surgir os diáconos, os presbíteros e os episcopos, que eram os responsáveis pelas comunidades, que seria o caso, na nossa linguagem de hoje, o bispo, o padre e o diácono. Então, os apóstolos foram ordenando homens assim para ficarem na manutenção das comunidades, enquanto que muitos deles, dos apóstolos, sobretudo, eles eram itinerantes, eram como que ciganos, eles saíam de regiões e regiões para pregar. Tal ponto vocês podem perceber que na história do martírio dos apóstolos, todos morreram longe de suas localidades, de sua região, à exceção de Filipe, ou melhor, Tiago, que morreu ali mesmo naquela região, na Palestina, mas quase todos os outros têm esse relato que morreu distante da sua pátria, porque eles iam nesse ímpeto missionário, exercendo aquilo que Jesus mandou, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Na época, estamos ali no antigo mundo, né? Nós não conhecemos ainda o novo mundo, né? O continente europeu. Então, na época da concepção dos antigos, sobretudo por conta do Império Romano, o coração do mundo, ou seja, o centro do mundo era Roma, na Itália. Então, quem chegasse em Roma estaria no coração do mundo. Por isso, os apóstolos entenderem, né, que eles deveriam chegar a Roma, porque chegando a Roma, eles anunciariam o evangelho por todo o mundo. Era o mundo conhecido da época deles, né? O Império Romano. Por isso que Pedro e Paulo vão morrer justamente aonde? Em Roma, porque lá, chegando lá, eles estariam no coração do mundo. E o que Jesus pede, ide por todo o mundo e anunciar o evangelho. Então, a meta deles era chegar em Roma, porque chegando, eles teriam anunciado, na concepção deles, o evangelho a todo mundo. Mas hoje nós sabemos que não é assim. Roma, nós temos os continentes, 5 continentes, né? Nós sabemos que o mundo é bem mais abrangente, mas para a época, né, não se tinha esse conhecimento geográfico extensivo que nós temos hoje. Tá certo? Então, pronto. Então, aí Paulo faz suas viagens. E na primeira viagem que Paulo faz, vocês podem pegar ali a apostila, aí nós vamos aprofundar mais um pouquinho, tá certo? Aí durante a primeira viagem missionária, que foi mais ou menos 46, 48 depois de Cristo, a conversão de Paulo se converteu mais ou menos no ano 36, 3 anos após a morte de Cristo, né, que foi a ressurreição de Cristo, que foi em 33 mais ou menos. Então, em 36 mais ou menos, Paulo se converte.
E ele fica um bom tempo, né, ali naquela região da Palestina, né, pregando. Mas vem a necessidade, como eu falei para vocês, esse ímpeto missionário de sair para anunciar o Evangelho. Então, durante a primeira viagem missionária, entre 46 e 48 depois de Cristo, Paulo e Barnabé, seu primeiro companheiro, né, provavelmente percorreram o sul da Galácia, que é justamente essa região onde ele escreve para os Gálatas. Galácia está relacionada a Gálatas. Os Gálatas moravam na Galáxia, tá certo? A Galáxia era uma região onde Paulo fundou algumas comunidades. Por isso ele diz carta aos Gálatas, aqueles que moram na região da Galáxia. Passando por Icônio, Listra e Derbe, entre outras cidades. Este relato nós vamos ter em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 50. Também no capítulo 14, versículo 28. Uma região habitada por romanos, gregos e judeus. Então vejam, a Galáxia era uma região, né, habitada por romanos, ou seja, aqueles pertencentes ao Império Romano, por gregos e por judeus. Então eram 3 povos que moravam ali naquela região. 3 povos com mentalidades diferentes. 3 povos com pensamentos e culturas diferentes, sendo que a cultura grega, né, intelectual, era a cultura hegemônica, né, aquela que tinha mais força, porque depois que o Império Romano dobrou o Império Grego, depois que Alexandre Magno o Grande foi derrotado e depois que o Império Romano se alastrou e conquistou muitas terras, os romanos não excluíram a cultura grega, helenista, ao contrário. Derrotaram os gregos, mas pegaram para si a cultura helênica, a cultura dos filósofos, né? Sócrates, Platão, porque a filosofia começou no meio dos gregos, né? Então os gregos eram tidos como intelectuais. Então os romanos preservaram isso. Então na cidade, na região da Galáxia, né, nós vamos ter os romanos. Os romanos são um povo mais dado à questão da questão mais bélica, né, da guerra, né, é mais composta por soldados, por questão mais da força física bruta, né? Os gregos é um povo mais dado para a questão intelectual, dos estudos, das artes, das ciências. Os judeus é um povo mais dado à questão da própria religião, né, judaica, da Torá, da lei que norteia toda a sua maneira de entender o mundo e a realidade. Então vejam que são 3 maneiras de compreender o mundo. Então são povos diferentes que moram ali, quase como no Brasil, né? Que tem esse é um caldeirão, né? A gente tem povo de tudo que é jeito, gente de tudo que é jeito, né? Então, ali na Galáxia também era assim, com esses 3 modalidades esses 3 modos de cultura, de entendimento. Eles realizavam a missão entre judeus e simpatizantes gentios nas sinagogas por onde passaram, fundando várias comunidades. Então, veja, lá eles fundam as comunidades, instituem as comunidades, né? E, interessante, e quando eles instituem essas comunidades, aqueles que se convertiam, é aí onde vai estar nós vamos adentrar também daqui a pouco, na questão da própria carta aos Gálatas, Paulo converte primeiro os pagãos, porque parece que era mais fácil converter os pagãos até mesmo do que os judeus. Os judeus eram mais firmes nesse sentido. Os pagãos, eles se converteram, pelo menos na Galáxia, né, de modo mais rápido. Paulo foi muito bem acolhido, né, lá, e ele conseguiu converter muitos. Só que depois, aí vem o problema, e é justamente em cima desse problema que ele vai escrever a carta, exortando este povo, a comunidade que ele fundou. Mas vamos mais à frente, que nós vamos daqui a pouco falar sobre o motivo que Paulo escreve esta carta. Paulo passou uma segunda vez pela região durante a sua segunda viagem, ou seja, ele passou lá, fundou a comunidade. É como se ele fosse fazer uma inspeção. Muito tempo depois ele passa lá novamente e vai para outra região. Ele passa para olhar como é que está esta comunidade. Percorrendo também o norte da Galáxia, a região em torno das cidades de Ancira e Pessinunte. Na terceira viagem, em 53 a 57 depois de Cristo, ele passou de novo pela Galáxia e pela Frígia. Então veja que ele passou umas 3 vezes por lá, né? Na segunda viagem, as comunidades de seguidores e seguidoras de Jesus no norte da Galáxia foram fundadas em uma circunstância incomum. E aqui, quem puder abrir aí, por favor, na carta aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 13, vocês vão ver que Paulo funda essa comunidade
ele estando em uma situação como doente, né? Mesmo doente, ele está ali trabalhando, pregando o evangelho. Então, capítulo Gálatas 4:13. Amém? Quem pode ler? Por favor. Pronto. Aqui, alguns estudiosos vão dizer que Paulo tinha uma doença que nós chamamos hoje de epilepsia, né? Que você fica todo se tremendo. Por quê? Porque ele nessa missão dele de pregador, de anunciador, ele mesmo relata em uma de suas cartas que foi apedrejado, que foi maltratado, né? Então, alguns estudiosos dizem que por conta desse sofrimento físico que ele passou, ele pegou justamente essa doença de epilepsia, né? De ficar meio assim, debilitado, fisicamente falando. Então, aí ele chega justamente para fundar esta comunidade justamente doente. E chegando doente, ele é bem acolhido por esta comunidade, né? Ele é bem recebido por esta comunidade, mesmo nesta situação de doença. Ele diz, vocês sabem, justamente isso que foi lido, nessa região o evangelho de Cristo causou grande entusiasmo, pois a irmandade pregada em nome de Jesus Cristo crucificado suscitou o sonho de vida e liberdade para quem vivia sob o jugo da escravidão do império. Então veja, a comunidade era também, o sistema era escravocrata, tá certo? Então era quando Paulo anuncia esta maneira de vida na liberdade em Cristo Jesus, todos ficam encantados, né? Porque não havia assim não havia ali no Império Romano para os súditos esta mentalidade de dignidade da pessoa humana, né? Você é importante, você é escravo, quem não tem condições é escravo. Então, quando Paulo anuncia essa liberdade, essa dignidade, e que todos somos irmãos por causa que Cristo morreu por nós, que Deus é nosso Pai, as pessoas ficam encantadas com isso. E isto é motivo de conversão, de mudança de vida. Mas, no entanto, como ainda hoje acontece, né, na nossa caminhada, muitas vezes a gente se converte, né, à fé cristã católica, mas quando vem as perseguições, os desafios, o que é que acontece? A gente esmorece, a gente quer desistir, né? Quando não é desistir, e quando a gente não tem uma fé firme, a gente se deixa levar muitas vezes pelas outras doutrinas, por ideologias, por outras maneiras, por outros modos de vida mais fáceis, não é isso que acontece ainda hoje conosco? Então, com Paulo não era diferente, e com a comunidade dos Gálatas, tá certo? A comunidade aceitou Paulo, aceitou o anúncio, mas depois, quando Paulo foi embora, eles começaram a titubear na fé, eles começaram a fraquejar na fé. Então, o entusiasmo durou pouco. Logo depois da segunda visita de Paulo, essas comunidades abandonaram tão depressa a graça de Cristo. E isso Paulo mesmo relata lá no capítulo 1, versículo 6. E caíram na escravidão da lei de Moisés, perdendo a irmandade e a unidade. E para piorar a situação, alguns membros chegaram até mesmo a contestar a autoridade de Paulo e seu evangelho. Então vejam a situação, a sinuca de bico que Paulo está aqui nessa comunidade. Ele fundou a comunidade, foi bem acolhido, a comunidade ficou entusiasmada com o evangelho. Lá, lembre-se do que eu falei para vocês, nós temos os gentios, os pagãos, e temos também os judeus, tá certo? Nós temos esses dois povos, né? E os romanos, que também estavam ali como pagãos. E Paulo converte, funda essa comunidade na Galácia, e esta comunidade agora começa a caminhar, mas com o passar do tempo, começa a fraquejar. Começa a interpretar mal aquilo que Paulo disse, começa a ficar mais animados com o discurso dos judeus, em detrimento do discurso do cristianismo. Então, começa a debandear, começam a trair o evangelho, a tal ponto que alguns que estavam ali, né, dentro da própria comunidade, começam a contestar o próprio Paulo, o fundador, né? Coisa que acontece ainda hoje com a gente não critica o padre, né? Ninguém critica padre aqui, né? A gente não fala mal dos padres, ninguém, graças a Deus, né? Mas a situação vem do início, né? Ou seja, Paulo, o pastor, o responsável, é criticado, e muitos vão começar a criticar como dizendo, ele não é apóstolo não, ele aí coloca
em xeque a autoridade de Paulo, colocam em xeque justamente a sua ortodoxia, a sua maneira de ensinar. Começam a criticar Paulo e começam, consequentemente, a não mais observar aquilo que Paulo mandou e começaram a trair o evangelho. E é esta a grande dor de São Paulo. Então, Paulo escreve a carta aos Gálatas revoltado, triste. Interessante, né, como Deus se utiliza das coisas, né? Uma carta triste, de revolta, mas que é inspirada, é uma epístola bíblica. Porque ele escreve como se Paulo, ele é meio assim, Paulo ele é meio, não é que ele seja raivoso, é porque ele é bem hipérbole, aquela pessoa bem, assim, bem, não é irento, né? Aquela pessoa que é bem de rebater, né? Tem um ânimo amoroso, né? Amoroso, né? Como é um termozinho que utiliza? Não sei se é esse o termo. É uma pessoa muito de rebater, né? Pela personalidade dele, a gente percebe isso. Então, quando começam a falar dele, a criticá-lo, aí ele, não. Aí ele vai e começa a rebater. Escreve a carta justamente nesse sentido, né? Com essa, eu não queria utilizar a palavra raiva, que é muito feio, né? Mas assim, com esse desgosto, né? E ao mesmo tempo ele começa a fazer a sua defesa. Por favor, quem está com a apostila, abra lá na última página, por favor. Aqui tem a palavra mais certa. A carta aos Gálatas é mais profundamente marcada pelo tom duro e polêmico do que qualquer outra. Então, nas outras cartas, Paulo começa falando, Paulo, a paz de Cristo, ele é uma coisa bem suave, né, saudando as comunidades que ele fundou. E quando termina, ele termina dando a bênção, uma coisa bem tranquila. Nessa aqui ele não começa com bênção não, com saudação não, ele já vai logo no assunto, já como que estivesse irado. Então, nela não há a costumeação de graças nas saudações inicial e final. Ela contém 5 argumentos usados por Paulo contra os adversários. Então aqui é uma defesa de Paulo, né? São 6 capítulos que compõem a carta aos Gálatas, e nesses 6 capítulos Paulo faz uma apologia a ele, defende a doutrina, né? E critica aqueles que estão deturpando, ensinando de modo errôneo a doutrina verdadeira. Aí, as questões dos 6 capítulos, ele vai tratar aqui como a questão histórica, a defesa histórica, teológica, exegética, batismal e emocional, que estão estruturados da seguinte forma. Nós vamos ter a introdução, né, que vai do capítulo 1, versículo de 1 a 10, que será a apresentação do tema, o Evangelho de Cristo, baseado na graça de Deus. Então, Paulo vai falar do Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho de Cristo, logo no início. Na primeira parte do capítulo 1, versículos 11, e no capítulo 2, versículo 21, ele vai fazer uma autodefesa, né? Relato autobiográfico e histórico. Ele vai falar que realmente ele foi constituído apóstolo, foi Cristo quem o escolheu, não foi ele pelas suas próprias virtudes ou condições, foi Cristo quem o escolheu. Isto para dar resposta àqueles que estavam dizendo que ele não era apóstolo, tá certo? Então, na terceira parte do texto da epístola, né, é o capítulo 5, versículo 13, e o capítulo 6 até o 10, nós vamos ter a exortação ética, liberdade e caridade. Ou seja, lembre-se que era uma comunidade fundada. Então, a primeira coisa que, quando eles começaram a querer adocicar o evangelho, né, na comunidade, eles começaram, isso afetou na vivência social, porque eles entenderam essa liberdade, por isso que o tema foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, veja, São Paulo está falando de uma liberdade em Cristo. Então, eles começaram a interpretar essa liberdade de modo errado, ou seja, libertinagem, a gente pode fazer tudo. Se a gente é cristão, agora a gente está liberado para fazer tudo. E Paulo diz, não é assim não que as coisas funcionam, não. Vocês foram livres para servir a Cristo, não livres para servir a si mesmos, não livres para exercer de modo como que animalesco, de modo hedonista, o seu próprio egoísmo. Então, veja, São Paulo está como que educando a comunidade, né? Ele está como que, além de criticar, ele está mostrando o caminho certo e fazendo a sua defesa, tá certo? Então, e a conclusão, né? Aí ele faz uma severa advertência contra o grupo judaizante e radical. Então, veja, o desafio de Paulo nessa comunidade. Primeiro, ele funda a comunidade, tá certo? Depois, quando ele sai e vai para a missão em outras regiões, levantam
levantam-se alguns contra ele e começam a contestar a sua autenticidade enquanto apóstolos. Depois vão em cima da doutrina e querem deturpar aquilo que Paulo ensinou, falando de Cristo, da graça de Cristo, da liberdade de Cristo, do que é ser um cristão, do que é viver esta unidade, esta comunhão fraterna, certo? Depois, o outro problema é o grupo judaizante, ou seja, a comunidade judaica. Os judeus influenciavam os cristãos, dizendo que os cristãos estavam errados. Estou utilizando uma linguagem no nosso entendimento de hoje, né? Os judeus estavam como que dizendo que os cristãos estavam errados, que a doutrina cristã estava errada, porque precisaria voltar ao judaísmo. E São Paulo contesta isso. São Paulo vai dizer, não precisa voltar, não precisa fazer a circuncisão, que era a marca de ser judeu, era a circuncisão, de ser pertencente à raça judaica, além da questão sanguínea, era o ato de circuncidar, né? Tá certo? Que geralmente se fazia na criança, né? Se fazia na criança. Então, esse grupo, né, judaizante, iam de encontro ao que Paulo ensinou e começaram a jogar mentalidades, né, totalmente contrárias àquilo que Paulo ensinou à comunidade. E diziam que é preciso vivenciar a lei de Moisés. A lei de Moisés é o que deve ser vivido, porque a lei só ela salva, nesse sentido, né? E Paulo já tinha sido judeu, já tinha passado por essa experiência de ser um judeu autêntico, embasado na lei mosaica. Paulo diz, não, a graça vem por Cristo. A lei vai até um certo ponto, ela é pedagoga, ela nos ensina a nos abrirmos para Cristo. E depois que Cristo chegou, não precisa mais a Torá. Cristo é a lei verdadeira. Cristo pela fé em Cristo nós vivemos a verdade. Não precisa seguir a lei, porque assim, a mentalidade judaica era o quê? Seguir a lei. Mas como estava estruturada essa lei? E nós vamos encontrar muitas vezes no Evangelho Jesus fazendo uma dura crítica a esta lei, porque a lei judaica estava muito enraizado na questão dos costumes, na questão do exercer uma fé meramente aparente, ritualista, na qual a pessoa do outro irmão não era levada em conta. Vocês lembram, né, que Jesus muitas vezes critica os fariseus, que era a raça mais pura, que tentava viver à risca a lei, né? Jesus critica, bando de sepulcros caiados. Por fora, lindos, bonitos, né, todos vestidos, até com toras da lei nas vestimentas, mas por dentro são sepulcros caiados, só há podridão. Então Jesus critica uma lei de aparências. E por isso que Jesus vai dizer, eu não vim abolir a lei. Jesus não disse que a lei é ruim, não. A lei foi uma pedagoga, mas eu vim levá-la à plenitude. E a plenitude da lei é o amor que próprio Cristo nos ensinou. Então São Paulo quer dizer aqui na carta aos Gálatas, quem ama, quem vive a fé em Cristo Jesus, vive a lei verdadeira, vive a lei na sua plenitude. Mas para isso é preciso uma conversão. Veja que Paulo está falando uma coisa que ele experimentou a fundo, né? Paulo experimentou, era judeu radical, que levava em consideração muito grande a lei, mas quando teve essa experiência em Cristo Jesus, ele viu que a lei é apenas uma seta, o caminho é Jesus. A vida verdadeira só se tem em Jesus. E a partir dessa experiência, ele quer alertar esta comunidade que, infelizmente, está se desviando deste caminho de Cristo, que está se desviando justamente da verdade do reino de Deus que está em Cristo Jesus. Então, e aqui nós vamos encontrar mais alguns outros pontos que é importante, tá certo? Então, eu gostaria, antes de adentrarmos mais um pouco, que todos vocês já estão com a Bíblia aberta na carta aos Gálatas, né? Então, que nós fôssemos folheando para vermos um pouco dessa estrutura que eu falei para vocês, para termos mais uma noção. Porque só falar e não ter contato com o texto, né, fica um pouco distonante. Então, é importante também ter um pouco de contato com o texto, tá certo? Então, abram aí, por favor. Vamos partir. Vocês têm mais a tradução da CNBB, né, Isabel? CNBB, Ave Maria, CNBB, Ave Maria também. A minha é CNBB. Pronto, então vocês já viram que a epístola, a carta, ela contém 6 capítulos, né? Nós vamos ter a introdução, né, como vocês vinham aí. Depois nós vamos ter
essa divisão, né, que é feita nessa minha da CNBB, né, ele coloca, colocado os temas, né, assim, que é interessante. A saudação, depois Paulo vai dizer, não há outro evangelho, no capítulo 1º, né? Depois, ainda no capítulo 1º, vai ter a autenticidade do evangelho de Paulo, aquilo que eu falei para vocês. Paulo começa a carta já se defendendo, fazendo uma apologia, tá certo? E falando justamente que ele está aqui no começo já se defendendo. Por isso que, pode ler, quem pode ler, por favor, o versículo 1º, capítulo 1º. Quem pode ler? Versículo 1º. Isso. Amém. Já cortei, tá? Desculpa. Mas eu queria mostrar justamente aqui aquilo que eu falei. Porque ele enfatiza isso. Ele quer dizer, eu sou apóstolo, não por causa de homem, não. Foi Deus que me escolheu. Aqui então ele já está se defendendo daquele grupo que estava dizendo que ele não era apóstolo. Que ele era como que um falso apóstolo, né? Então aqui ele já faz, no começo ele já faz a sua defesa. Aí ele vai fazer a sua defesa, eu sou apóstolo. Foi Cristo que me escolheu para ser apóstolo. E depois, aí ele fala, não há outro evangelho. Não há outra notícia, boa notícia, a não ser que Jesus Cristo nos ama e veio nos salvar. E aí entra a parte doutrinal, que ele vai fazer a defesa dele e a defesa do Evangelho. Ele vai falar, de fato, o que é o Evangelho. Aí ele diz, olha, no versículo 11, abram por favor aí, capítulo 1, versículo 11. Vamos me acompanhando. Irmãos, asseguro-vos que o Evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos, pois não o recebi nem aprendi de uma instância humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Por que ele está dizendo isso? Porque a comunidade está criticando ele, quer derrubá-lo, passar rasteira, coisa que não acontece, né, com a gente, graças a Deus. Então, a comunidade, né, quer passar rasteira em Paulo, quer dizer que ele é um falso apóstolo, que ele não está, que não se deve escutá-lo, e ele vai fazer a defesa. Não, foi Jesus Cristo, eu estou aqui, foi Jesus que me constituiu, Jesus que me fez apóstolo, o evangelho é este. Então veja que Paulo, ele é bem seguro naquilo que ele diz, porque ele sabe que ele está falando da parte não dele, mas por Jesus, está falando da parte de Cristo, né? Então ele vai como que tentar purificar aquela comunidade na fé, a comunidade que acolheu a fé de um modo tão entusiasmático, né? A comunidade acolheu, mas depois começou a se desviar. E ele está fazendo essa purificação, esse entendimento, a sua apologia, a sua defesa. Depois vem a questão da lei. A lei ou a fé? Por que aqui a lei? Agora já é uma parte que Paulo está advertindo a comunidade contra os deizantes, aqueles que eram apegados à lei e que, consequentemente, não queriam saber de Cristo, do Evangelho. Ou seja, tem que se cumprir a lei. Aí Paulo, capítulo 3, vejam assim, o modo bem simples que Paulo fala, né? Bem simples e radical ao mesmo tempo, né? Capítulo 3, olha o que ele diz. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? E Jesus Cristo crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pela prática da lei ou pela fé mediante a pregação? Então, em outras palavras, se fosse na nossa linguagem, São Paulo estaria dizendo, ó povo burro, eu falei através da fé, vocês receberam a graça, foi através da fé, da pregação, da adesão a Jesus Cristo. Não foi pela lei não, foi Cristo que lhe abriu os olhos, que abriu os olhos de vocês. Foi Cristo que converteu vocês. Cristo é que traz a felicidade para vocês, não é a lei. Então, ele está aqui fazendo uma dura crítica à comunidade. Veja que é a missão do pastor, né? A missão daquele que cuida, é exortar. Não só elogiar quando tudo está bem, mas também quando tudo está desencaminhando, né? Quando tudo está caminhando para o erro, o pastor, aquele que é responsável, tem que exortar. E ele aqui é um pouco até duro, né? Ó Gálatas insensatos, ou seja, vocês não têm juízo não? Vocês não têm inteligência, não percebem? Vocês foram batizados, vocês receberam a doutrina, eu preguei para vocês, eu falei de Cristo para vocês, eu mostrei a verdade e agora vocês estão se desviando. Então é esta a preocupação de Paulo, né? E
ele faz justamente já esta crítica, ele faz também esta exortação, este convite, e ele não fica só por aí. Por ser muito inteligente, inspirado, né, ele vai fazer a defesa. E ele utiliza o argumento bíblico, né, como falei para vocês, histórico, né, ele utiliza até a figura de Abraão para mostrar, né, que Jesus é descendente de Abraão e que Jesus está na linhagem judaica. E que Jesus cumpre aquilo que a lei pede, mas Jesus está para além da lei. Então, para mostrar mais uma vez à comunidade que eles devem seguir a lei nova, que é Cristo, a lei do amor, a lei da unidade, da fraternidade, para que não haja divisão mais entre eles, para que os judeus, os judaizantes, a comunidade judaica que está pegada ali, não influencie. Então, daí a gente pode tirar o psicológico dessa comunidade. É uma comunidade frágil na fé. Se entusiasmou, se animou, mas depois fraquejou e se deixou levar por ventos de doutrina diferente. Coisa que não acontece com a gente, né? Ou acontece? A gente se deixa influenciar por alguém que chega na nossa casa e diz, com a Bíblia na mão, muitas vezes, né? A igreja católica está errada, porque adora imagem, não sei o quê. Vejam a semelhança desde o começo, né? Se nós não tivermos uma fé convicta, um evangelho pregado por Cristo, como a igreja nos ensina, nós nos deixamos convencer muito fácil. Porque geralmente aqueles que criam ideologias, que tentam prosélitos converter a outros, eles têm argumentos até bonitos, né, contundentes. Mas se não fala de Jesus de modo verdadeiro, como a igreja nos ensina, é mentira. Nós podemos até viver por um momento aquela mentira, mas uma hora ou outra aquela mentira cai por terra. Aí nós vamos nos deparar com consequência da mentira. A mentira é o quê? É um pecado. A mentira é um pecado. E o que o próprio São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem vive na mentira, quem vive no pecado, está caminhando para a morte. Só tem salário quem o quê? Quem trabalha, né? Então, se você está ali no pecado, está na mentira, no erro, é como se você estivesse trabalhando para uma recompensa que será a própria morte. Mas São Paulo diz, mas o dom gratuito que vem de Deus em Cristo Jesus, que é fruto do Espírito Santo, e este dá a vida. Então é isso que São Paulo está alertando a esta comunidade para que ela se acorde, para que ela desperte. Tá certo? Aí ele vem a questão da lei, mais uma vez, a lei como educação e a dignidade de filhos. Ele colocou a lei como uma pedagoga, como eu falei para você várias vezes. A lei nos apresenta Cristo. Quando Cristo chegou, não se precisa mais praticar a lei judaica. Cristo é a novidade. Seguir a Cristo, viver na fé em Cristo é o caminho. Por isso que em outra passagem, em outra epístola, ele vai dizer, o justo vive pela fé. Ou seja, o justo não vive meramente pela lei, vive pela fé. A fé em Cristo Jesus. A fé é o que nos abre a possibilidade do céu. A fé é o que nos abre a possibilidade de agradar a Deus. E o que é a fé? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nós vamos encontrar. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, ter fé é ter certeza. Poderíamos traduzir em outra palavra mais simples, ter fé é ter confiança. Confiança em Deus. É saber que Deus, Ele cuida de nós. Ter fé é como que dar um pulo no escuro e naquele escuro saber que alguém, Deus, está ali para nos segurar. Está ali para nos erguer. Está ali com as suas santas e veneráveis mãos para nos colocar de pé diante dos desafios. Então, fé é ter também confiança. É acreditar. É se lançar em Deus. Mesmo que tudo aparentemente esteja como que obscuro, que tudo tenda a levar-nos à morte, à infelicidade, mas se é a fé em Cristo Jesus, devemos tê-la na confiança, devemos tê-la justamente na abertura para este Jesus, porque Ele é a razão da nossa fé, é Ele que é o autor da nossa fé, é Ele que faz com que a nossa fé, ela seja verdadeira. Se a fé é em Cristo, ela é verdadeira. Se a fé é em nós mesmos, o fruto desta fé é mentira e ilusão. Mas se a fé é em Cristo, esta fé nos leva à vida, porque Cristo é a nossa vida. Tá certo? Então, aí no capítulo 4, vocês veem que ele fala da liberdade também dos filhos, né? Liberdade de filhos. Aqui também é contra, como eu falei para vocês, é contra justamente a prática da libertinagem. Porque, vejam, a comunidade aos Gálatas estavam como que nos extremos, né? Uma hora
a prática exacerbada da lei, influenciados pelos judaizantes. Outra hora, eles estavam no outro extremo, ou seja, na libertinagem. Se nós somos libertos, se nós podemos isso, aquilo, então a gente pode tudo. Aí, o outro extremo. Vejam que não é uma comunidade sensata, por isso que ele diz, ó Gálatas insensatos. Não é uma comunidade que tem um equilíbrio. É uma comunidade de extremos e que precisa de muito cuidado, né? Muito poldamento na fé. É igualzinho a nós hoje em dia, né? Quantas vezes a gente está no extremo da fé? Uma hora a gente está desse lado, direita. Outra hora estamos na esquerda. E nada de equilíbrio, né? Os Gálatas eram assim, né? Homens de fé, mas uma fé muito frágil, muito levada pelos ventos de doutrinas, muito influenciáveis, tá certo? Então, a carta aos Gálatas é muito atual para nós comunidade de fé hoje em dia, porque muitas vezes nós também somos assim, né? E do mesmo modo como Paulo alertou aquela comunidade, a igreja muitas vezes nos alerta também, né? Para que a gente não seja insensato na fé, que a gente tenha uma visão equilibrada de viver esta fé, de viver esta comunhão com Cristo Jesus, tá certo? Então, aí Paulo vai falar assim, no capítulo 5º, né? Nesta liberdade de Cristo, ou melhor, liberdade cristã, no capítulo 5º. Toda ele é uma defesa, e é justamente aí onde a igreja no Brasil, a CNBB, extraiu o lema para esse mês da Bíblia. Quem pode ler aí capítulo 5, versículo 1, por favor? Vejam que Paulo aqui está como que apresentando mais uma vez o caminho que os Gálatas, esta comunidade, deve seguir. A liberdade, mas em Cristo, uma liberdade verdadeira, tá certo? Então, pronto. Aí nessa parte, ele vai falar de modo muito bonito. Podemos abrir capítulo 5º, versículo 13 ao 26, tá certo? Vamos adentrar nesse texto, porque aqui já é no finalzinho, né, da carta aos Gálatas, onde Paulo, vamos recapitular. No começo, ele faz a sua apologia, sua defesa como apóstolo. Depois ele vai dizer que ele foi escolhido apóstolo por Cristo, não por vontade humana. Depois ele vai apresentar toda a doutrina de Cristo em detrimento da lei, né? Ele vai fazer a comparação, né, e explicar que a lei está submetida a Jesus. Jesus está acima da lei, né? A questão doutrinal. Isso contra quem? Contra os judeus, judaizantes, que estavam ali também naquela comunidade. Depois, prosseguindo a carta, a epístola, ele vai falar contra os cristãos que entenderam que estavam no outro extremo, né? Na libertinagem, que estavam fazendo a liberdade de ser cristãos, uma libertinagem. E agora, nessa parte, aí ele vai fazer uma comparação. Ele vai fazer uma analogia entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Né? Ele está dizendo aqui, ele agora está ensinando. Ele puxou na orelha, apresentou o que é certo, falou a verdade, mas ele não deixa o povo sem ensinamento, a comunidade. Ele vai mostrar agora, como se estivesse apontando, vocês vão fazer isso, vocês querem ser felizes, vocês têm que fazer isso, isso e isso. E neste capítulo, ele vai apresentar o que os Gálatas devem fazer para recomeçar, para viver uma fé autêntica. Vejam que é uma carta um pouco assim revoltada dele, mas ao mesmo tempo é uma carta cheia de esperança, porque ele acredita que aquele povo pode se converter, né? Ele acredita que aquele povo pode, de fato, dar frutos, mas estes frutos eles só vêm a partir desta vida no Espírito, não na vida na carne, na vida no sentido da ação humana, mas esse povo pode viver em Cristo a partir da sua conversão verdadeira, a partir da vida do Espírito. E é a mesma coisa que ele diz lá na carta aos Romanos, né? Ele vai dizer, vivei uma vida segundo o Espírito, segundo o espiritual, segundo não só a matéria, só o visível, palpável, mas viver uma vida segundo a graça de Deus, segundo o Espírito, segundo Cristo. Ele vai dizer, estão acompanhando?
Versículo 13. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não façais da liberdade um pretexto para servirdes à carne. Estão percebendo, começando a perceber a crítica aqui dele? Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros, pelo amor. Ou seja, aqui ele está instruindo, educando, ensinando como se deve fazer. Pois toda a lei, olha aqui outra parte, contra os judaizantes, pois toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, era uma comunidadezinha mansa, né? Olha o termo que ele utiliza, né? Para o apóstolo dizer isso, né? Ou seja, só vinham brigando, né? Com a gente não acontece isso, né? Eles só vinham brigando, se comendo. Aqui está dizendo aqui, mordeis, é o próprio apóstolo dizendo, vocês só vinham se pegando, se matando, se comendo. Misericórdia. Onde é que Cristo está? Onde é que o amor está por Jesus? Parece que o amor foi-se embora, o amor esfriou. Aí ele está dizendo, não, vocês não devem ir brigando, não. Vocês têm que ser exemplo. Como é que os outros pagãos, como é que as pessoas que não conhecem a Cristo vão se converter? Como é que eles vão se converter se vocês não dão exemplo? Entende? Então Paulo está puxando na orelha com força, viu? Acho que teve neguinho que ficou com meio palmo de orelha, né? De tanto puxão que ele deu, Aí ele diz aqui, cuidado para não serdes consumidos um pelos outros. Eu vos exorto, deixai-vos sempre guiar pelo Espírito e nunca satisfaçais o desejo da carne. Mas quando ele está falando aqui, desejo da carne, não é meramente nesse viés sexual não, né, como muitos entendem, né? Ele está falando assim no sentido da pessoa humana, no sentido de corrupção, inveja, calúnia, tudo isso é fruto da carne. No termo grego chama sax, a vida na carne, né? Não é só no sentido erótico não, que está falando no sentido assim dessa questão de egoísmo, né? Tudo aquilo que é fruto da carne, da matéria, que não vem de Deus. Pois o que a carne deseja é contra o Espírito, e o que o Espírito deseja é contra a carne. São o oposto um do outro, e por isso nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne. Aí ele vai dizer agora o que é as obras da carne, né? Olha, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, para nós seria macumbaria hoje em dia, né? Inimizades, contenda, ciúmes, iras, intrigas, discórdia, facções, invejas, bebida, orgias e outras coisas semelhantes. Tem isso ainda hoje em dia? Então isso é fruto da carne. E isso leva à morte. A comunidade estava vivendo isso. E ele pega pesado. Vocês estão vivendo uma vida errada. Tem que viver na graça de Cristo, na liberdade. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Cristo não libertou vocês para viver na imoralidade, não, no pecado, na impureza, na inconstância, na incontinência, na pornografia, tantas coisas erradas. Ele não nos libertou para isso. Ele nos libertou para a vida no Espírito. E o que é esta vida no Espírito? Aí ele vai dizer aqui de modo muito bonito. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Vejam, o fruto do Espírito, tudo isso é o que faz a gente feliz. Viver uma vida espiritual. Porque quando a gente vive uma vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração com Deus, a gente tem alegria, não a alegria do mundo, mas uma alegria, uma certeza no coração que a gente nunca está só. Porque mesmo o sofrimento, essa alegria permanece. É uma alegria de saber que Deus cuida de nós. É uma alegria que vem do Espírito. Então, quem vive segundo o Espírito, vive na alegria, na paz. A gente conhece muita gente assim de caminhada de fé, que o mundo pode estar caindo ali, e aquela pessoa tranquila. Por quê? Porque essa pessoa vive uma vida de comunhão com Deus, vive no Espírito,
vive as obras, os frutos do Espírito. Aí vem a amabilidade. Quem se encontrou com Cristo, quem vive essa vida do Espírito é mais manso, sabe acolher o outro, sabe ser misericordioso, não é irento, não fica falando mal do outro, que isso a gente encontra muito, né? É mais fácil, parece que é mais fácil criticar, falar do que rezar pela outra pessoa, né? Então, o falar, o criticar, tudo isso é ainda fruto da carne, que leva à morte. Então, São Paulo está nos exortando a viver uma vida segundo o Espírito, uma vida espiritual. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que a gente pode ver uma vida espiritual? A vida espiritual, esta vida espiritual, nós conseguimos viver, primeiro, em comunhão com Deus. Ninguém vive uma vida espiritual sem ter amizade com Deus. Segundo, tal qual o nosso corpo precisa do alimento, essa nossa biologia, né, o corpo biológico precisa do alimento para se manter, o espírito também precisa. E como é que eu alimento o espírito? Através de uma vida de oração, uma vida devocional, aí entra o terço, aí entra as devoções, por isso que a igreja coloca nas nossas mãos, né, as devoções do Santo Terço, para que a gente alimente o espírito, para que a gente viva uma vida espiritual. Aí entra os sacramentos, a Eucaristia sobretudo, né, a Eucaristia nos torna homens e mulheres de Deus. A Eucaristia nos abre para Deus. Não tem outro, Santo Inácio de Antioquia dizia, né? A Eucaristia é remédio de imortalidade. Isso no século II. Veja, não tem outro remédio melhor para o pecado, para tudo, do que a Eucaristia. Porque na Eucaristia nós recebemos o próprio Cristo. Então, a Eucaristia é o alimento que nos faz viver esta vida espiritual em Deus. A Eucaristia, os sacramentos, né? A vida sacramental, a vida também de confissão, né? Quantas vezes a gente passa tanto tempo sem se confessar, né? Parece que a nossa consciência já se amansou, né? Podemos dizer assim, nada mais é pecado. Então tem que ter cuidado também com isso. A consciência mansa, que não acusa mais. Então tem que ter cuidado, tem que ter toda essa busca. A vida no Espírito, a vida espiritual é uma busca, é a busca de Deus. E é isso que São Paulo está dizendo à comunidade. Por que ele está dizendo isso? Porque a comunidade se desconverteu. Não, a comunidade se afastou de Cristo. Se dizia cristã, mas estava longe de Cristo. Ficou à mercê das doutrinas, à mercê das falsas doutrinas, da mentira e do pecado da morte. Por isso que ele está colocando os frutos da carne. Ou seja, vocês estão vivendo a morte e não sabem. Mas eu, por ser apóstolo de Cristo, estou falando a verdade. Estou pregando para vocês a vida no Espírito. A vida verdadeira, a vida do céu. Esta é verdadeira, a outra é mentira. E vocês estão embrenhados desta vida de mentira. Entusiasmado com a mentira, entusiasmado com aquilo que não leva à vida. Vejam que as mesmas dificuldades ainda hoje nós temos, né? Nós nos iludimos muito, muito fácil, nos enganamos muito fácil, nos deixamos enganar muito fácil, ou às vezes queremos mesmo nos enganar, né? Às vezes nós queremos agradar ao mundo e a nós mesmos em detrimento de agradar a Deus, de buscar uma vida verdadeira, né, de Deus. Tem um filme de São Paulo que puder assistir depois, né, que é Paulo de Tarso. É um filme recente, foi lançado recentemente. Até Paulo é um ator, ele é meio careca, com uma barbona, né? É bem interessante, eu assisti, muito bom, bem interessante. Não foge muito da realidade não, bíblica, né? E no final, quando Paulo já tinha sido condenado à morte, né, lá em Roma, aí um oficial romano que ficou responsável para acompanhar Paulo, né, ficar conversando com ele. E este oficial começava a conversar com Paulo, né? E até no final esse oficial se converte, né? Aí isso é tudo no filme, me apresenta, eu achei muito bonito. Aí Paulo chega, conversando com esse oficial, e estão de frente para o mar, né? Aí Paulo pergunta ao oficial: você já velejou? Você já navegou? Já esteve no mar? Aí o oficial diz assim, parece que uma vez só, né? Aí Paulo vai, com sua mão, pega um pouco de água do mar e diz: você está vendo este punhado de água? Aí o romano diz: estou. Assim é a vida do homem. E tudo que ele busca, tudo que ele luta, ele fecha a mão, a água escorre, né? Fica sem nada. Diz, a vida do homem é assim. O homem luta, morre por tantas coisas e, no entanto, no fim de tudo, a sua vida vai acabar. Vai escoar como esta água pelas minhas mãos. A vida do homem e tudo aquilo pelo qual ele luta é como este punhado de água nas minhas mãos. E quando eu fecho, escorre e não é nada. Mas a vida que eu apresento
E o reino para o qual eu vivo é como este mar, não tem fim. E o romano fica impressionado. De fato é assim, né? Tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente busca por nós mesmos e para nós mesmos, é como essa tentativa de reter a água nas nossas mãos e no final não sobra nada para nós, se acaba, é morte. Mas o reino de Deus, se para ele vivemos, este reino de Deus é apresentado para nós como um mar, é infinito, e a nossa visão não ou melhor, a nossa visão não consegue alcançar o horizonte tão grande que Deus preparou para nós no seu reino, né? E é isto que justamente que ele está alertando a comunidade dos Gálatas: olhar para este reino, olhar para este mar, olhar para Deus, porque só em Deus nós encontramos o verdadeiro sentido. Se olharmos para nós, iremos como esta água, escorrer e acabar. Mas se olharmos para Deus, que é o mar, né, infinito, nós encontramos o verdadeiro sentido, né, para a nossa vida, para a nossa história. Para finalizar, vocês vão, depois, quem puder tirar xerox, né, pode levar, e vocês podem ler, tá certo? Como vocês já sabem tudo que a carta relata, né, vocês podem fazer a leitura, só são 6 capítulos, né? Então, uma leitura rápida. Então, são 6 capítulos, vocês leem em casa, vocês já sabem do que se trata a carta, penso que eu já falei direitinho, né? Alguma dúvida? Então, eu vou perguntar a vocês, para olhar se vocês aprenderam. Tá certo, Luciano? Eu vou perguntar. Agora é o momento da tarefinha, né, de casa. Marcel? Então, primeiro, São Paulo escreve esta carta para quê? Para primeiro, no primeiro momento, ele faz a sua defesa, porque estão dizendo que ele não é isso. E ele, eu esqueci de falar para vocês o ano que ele escreveu essa carta, né? Foi mais ou menos de 56 a 58, mais ou menos, tá certo? Ele estava em outra região, em Éfeso. Lá em Éfeso, ele também escreve uma carta que nós temos na Bíblia. Qual é a carta? Carta aos... Pronto. Então, possivelmente, ele passou 2 anos nessa região de Éfeso, e de lá, sabendo dessas contendas que estavam queimando o nome do coitado lá, né, dele, ele vai e escreve para a comunidade essa carta, em tom de quê? De desgosto, de revolta, de valentia. Então vocês podem perceber, depois vocês podem fazer a comparação. Em todas as outras cartas dele, ele começa com a saudação. Eu, Paulo, de modo bem suave e tranquilo. No final ele dá a bênção. Nessa aqui vocês viram que ele não faz não. Perceberam, né? Então, é uma carta exortativa que ele puxa na orelha. Aí ele fala contra os judaizantes, né, que querem o quê? Um retorno à lei de Moisés. E também ele critica aqueles que estavam ali fazendo da liberdade cristã uma libertinagem, tá certo? Então veja que a partir daí ele apresenta a doutrina de Cristo e fala da verdadeira liberdade que vem de Cristo, tá certo? Amém?